Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite. Tem alguém aqui nesse lugar apaixonado por Jesus? Vou perguntar de novo que agora o anjo vai tirar uma foto. Tem alguém aqui apaixonado por Jesus nesse lugar? Aleluia. Deus é bom. Nós estamos muito felizes por ter esse privilégio de estar dando continuidade àquilo que o Senhor está fazendo nesses 3 dias de conferência. A conferência é um tempo de alinhamento, é um tempo de verdadeiramente conferir aquilo que o Senhor está falando sobre determinado tema. E a gente serve a um Deus muito intencional, um Deus de propósito, amém? Então, se o Senhor marcou nesses dias uma conferência sobre paternidade, é porque o Senhor ele quer se mostrar, Ele quer se revelar, Ele quer levar cada um de nós a um lugar mais profundo dentro desse tema, dentro dessa realidade da paternidade de Deus. Vim acompanhado hoje de 3 servos de Deus, amigos do reino do Senhor: Roberto, Lucas, que esteve aqui com a gente servindo na mesa da adoração, amém? Romo. Deus abençoe a cada dia a vida de vocês. Meu nome é Vitor. Eu dedico, sou um missionário em tempo integral há 13 anos. Eu sirvo o Senhor como missionário em tempo integral faz 13 anos que fiz a escolha, de deixar a profissão, a carreira que eu estava construindo, para mergulhar na questão de forma integral, o chamado do Senhor. Sou um pastor também de igreja local há 7 anos, aqui na cidade de Macaé, próximo. Sou casado há 8 anos com uma mulher de Deus maravilhosa, se chama Sara. Nós temos 2 filhas, 2 princesinhas, uma de 2 anos e 10 meses e outra de apenas 6 meses, se chamam Amora e Ramar. E a gente é muito feliz por aquilo que Deus tem edificado como família. O nome da nossa igreja, o ministério que nós pastoreamos, se chama Casa Missionária de Oração. Fica aqui na saída de Macaé, do bairro Jardim Guanabara. E nós amamos estar em comunhão com o povo de Cristo, nós amamos estar compartilhando aquilo que Deus está fazendo em cada lugar. E junto com esse chamado missionário, então, a gente conseguia um pouco, tanto do pastoreio da igreja local, quanto com essa movimentação, de estar ministrando a palavra, de estar fazendo alguns treinamentos. Estamos embarcando segunda-feira que vem, dia 29, para Belém, lá para a Ilha do Marajó. Vai ficar 1 mês e pouco fora lá, Belém, São Paulo e Cuiabá. E dessa vez a gente vai com a família toda, irmãos. Os pequenininhos vão pegar barco de 14 horas para chegar nas ilhas. Vai voar de avião para voo. Então a gente vai estar aí fazendo a obra do Senhor. Mas sem perda de tempo, eu queria compartilhar, agradecer o convite, a confiança. Pastor João já conheço, há uns anos. Maio também. Aí do reino, dos retiros, da caminhada. Eu fico muito feliz de poder estar conhecendo a amada igreja nessa noite. Abra comigo, por favor, no Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Os versículos temas, onde começa, está contido aqui no livro de Lucas, capítulo 15. A gente vai ler nessa noite uma parábola conhecida, mas talvez a ênfase que a gente vai dar hoje vai ser diferente. Para buscar, através desse texto, na verdade, fazer aquilo que Jesus ele fazia durante o seu ministério, revelar o Pai. E nessa parábola a gente tem aqui uma revelação muito profunda de quem é o Pai, como ele pensa, como é o seu coração, como ele age. Eu queria construir a partir desse texto nessa noite, amém? Lucas 15, versículo 11 ao 32. Quem achou, diga aleluia! Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço
ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. De lá dissipou todos os seus bens, vivendo soltamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, peguei com teu servo diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai me mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-nos com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra de salvação de Deus. Vou reforçar, queridos, aquilo que eu disse no início. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela revela quem é Deus, os atributos eternos de Deus e também os seus princípios, o seu eterno poder. Então, para a compreensão de quem é o Senhor, nós precisamos estudar toda a palavra. E diante do relacionamento que os servos de Deus tiveram através da palavra, pela interação que esses homens de Deus tiveram com Deus, nós conhecemos um pouco do agir, do falar, de como Deus se move, de como Deus pensa, de como é o reino do Senhor. E cada servo do Senhor, ele provou de uma revelação diferente, progressiva, porém diferente. Por exemplo, Abraão, naquele monte, quando ele está sacrificando o seu filho, qual o atributo de Deus que ele conhece? Ele dá um nome, ele fala: tu és o que? Jeová Jireh, o Deus da provisão, porque o Senhor proveu um cordeiro que substituiu o sacrifício do seu filho. Então ele conheceu um aspecto de Deus, que é o Deus que provê. Nós temos, por exemplo, Moisés, quando as águas precisavam ser saradas e as águas foram curadas, ele deu um nome para Deus, ele falou: tu és Jeová Rafá, tu és aquele que sara, porque o Senhor sarou aquilo que estava estéril, aquilo que estava corrompido. O Senhor é o Deus que sara. Então nós vemos uma revelação progressiva de quem é Deus através da forma como os servos de Deus se relacionaram com Deus. Só que, queridos, nos dias da vinda de Jesus, nós temos algo muito mais profundo. Amém? Estamos juntos? Amém? Amém? Amém. A palavra em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: embora outrora, no passado, tendo Deus se revelado à geração de pais, à geração antiga, pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho, que é o resplendor da sua glória e a imagem exata do seu ser. O que o texto de Hebreus está dizendo? Está dizendo que Jesus é a plenitude da revelação de
quem é Deus, de quem é Deus Pai. Em João capítulo 14, quando Jesus está ali naquele texto ali conversando com os discípulos, olha, não se turbe o coração de vocês, crede em Deus, crede também em mim, eu vou, mas eu vou preparar a morada, eu quero que aonde eu esteja, vocês estejam também. Então vem Filipe e fala assim, mas Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus responde? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando as pessoas daquela geração olhavam quem era Jesus, o seu coração, a sua forma de agir, de ensinar, de pensar, de fundamentar, a revelação do Filho, era aquilo que os homens mais conheceram de forma plena, da revelação de quem é o Mateus capítulo 17. Nós temos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobem com Jesus para orar. No meio da oração, irmão, você quer ter experiência sobrenatural, amém? Amém. Amém? Amém. Eles subiram para o tempo do Senhor, o secreto. Subiram no monte com Jesus. No meio da oração, o negócio aconteceu. O que aconteceu? Eles viram Elias e Moisés. Viram um filho transfigurado em glória. Amém? E no meio daquilo tudo, vem uma nuvem de glória do Pai. O próprio Pai desce em sua glória. Ele está ali naquele monte. Sabe o que o Pai fala? Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. A ele ouvir. Em outras palavras, o testemunho que o meu povo conhece que Elias deu de quem eu sou é muito bom. O testemunho que Moisés deu de quem eu sou foi maravilhoso. E o povo é discípulo de Elias, é discípulo de Moisés. Mas ouve o Filho, porque ele estava desde antes da eternidade comigo, o Verbo de Deus. Ele criou todas as coisas juntamente comigo. Então ouve o que ele está dizendo, porque o testemunho de quem eu sou é muito mais profundo na boca e na revelação de quem é o Filho de Deus. Aleluia. Então, se nós usarmos essa lente para acertar a nossa cosmovisão ou a forma como a gente vê a Bíblia, nós vamos ver Jesus revelando o Pai o tempo inteiro. Por exemplo, Jesus disse o seguinte: quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? Quem que crê que isso é fácil? Irmão, quem perguntou isso foi Pedro. Quando Jesus falou para Pedro assim: vai pescar, pega o peixe, na boca do peixe vai ter uma moeda, você traz, paga o meu e o seu imposto. Ele falou assim: tá bom. Jesus falou assim: é o Senhor, manda eu ir sobre as águas. O Senhor vem, Pedro, andou sobre as águas. Agora, quando o assunto foi perdoar esse tanto, Pedro falou assim: não, me acrescenta a fé, Jesus. Está entendendo? O homem tinha fé para andar sobre as águas, para ver o sobrenatural na criação, mas quando o assunto era perdão, ele falou: para andar nesse lugar aí, eu preciso de uma medida maior de revelação do céu. Estamos juntos, amém? Por que Jesus ensinou que nós precisamos perdoar das 70 vezes 7 ou quantas vezes que for necessário? Porque é isso que o Pai faz, irmão. Imagina quantas vezes a gente já pegou, eu e você já pegamos. Quantas vezes o Pai nos perdoou. Amém? Então, quando nós estamos sob o fundamento que o Filho trouxe, nós começamos a nos parecer e ser imitadores de Cristo cada vez mais. Em consequência, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Pai. Amém? Então nós vamos olhar essa parábola do filho pródigo, não sobre a ótica que é tremenda essa história, dos filhos, mas nós vamos olhar a partir da revelação do Pai. Porque o Pai que está sendo apresentado aqui, queridos, ele tem um posicionamento e atributos de quem é o Pai. Vamos lá? Estamos juntos, amém? Amém. A história do filho, dos filhos, a gente viu um filho mais novo. Ele chega para o seu pai e ele pede os seus bens. E a grande verdade é que, irmãos, apesar de ser imaturo,
esse filho, de alguma forma, ele conhecia o coração do pai, certo? Porque ele sabia que ele era herdeiro de todas as coisas do seu pai. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Amém? Tinha essa noção. Outra coisa, ele tinha intimidade suficiente com o seu pai para chegar e ter uma conversa franca, apesar de estar completamente errado. E herança fora do tempo, querido, é uma coisa muito complicada. Não é verdade? Eu amo as minhas filhas. Tudo aquilo que a gente está construindo espiritualmente, materialmente, está transbordando para a próxima geração. Ela será herdeira das bênçãos materiais celestiais por direito de herança, amém? Ela nasceu, minha filha, minha filha. Agora, eu posso dar um carro na mão da minha filha de 2 anos? No máximo, em um lugar assim, bem afastado, ela sentar comigo no meu colo, a gente brincar, nadar uma pequenininha, fazer festa e a chave de dirigir. Mas eu não posso entregar a chave do carro, a responsabilidade do carro na mão dela, certo? Ela está preparada para esse tipo de responsabilidade? Não. Então, aquele filho, ele tinha uma noção de intimidade, ele sabia que ele era herdeiro, mas ele imaturo, não estava preparado para aquilo que ele estava pedindo. Mas ele tem aquela herança e ele tem uma experiência de arrependimento e ele retorna ao pai. Agora, o segundo filho é muito interessante, porque o segundo filho, ele era um cara fiel, cara. A palavra diz que ele não transgredia o quê? Nenhum o quê? Nenhum mandamento do pai, nada que o pai falava para ele desobedecia. Imagina alguém fiel. Amém? Estamos juntos? Amém. O segundo filho era alguém irrepreensível. Imagina um menino que trabalhava, irmão. Fala assim, eu trabalho contigo. Ó, o nascer do sol ao pôr do sol. Só tem uma coisa, ele não conhecia o coração do pai. Ele fala assim, pai, tu nunca me deu um cabrito para me alegar com meus amigos. Aí o pai fala assim para ele, mas peraí, tudo que eu tenho é teu. Como assim você está reclamando que eu nunca te dei ao que já é teu? Quando o pai se alegra, ele acha que tem justiça. Por quê? Porque ele não conhecia quem era o pai. Então ele estava trabalhando para o pai, estava na presença do pai, mas não conhecia o coração do pai. Meu Deus. Então vamos conversar um pouco sobre o pai. Vamos ver um pouco das características desse pai. Nós vamos começar aqui discutindo o primeiro atributo que essa história mostra para a gente. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, me dá parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres, ou os recursos, ou a herança. Irmão, a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui sobre a característica do pai. E isso é algo que particularmente me assombra, no bom sentido, no sentido de meditar e refletir. O pai é respeitador. Irmão, a história não conta. Provavelmente esse pai, quando o filho falou, pai, quero a parte da herança que me cabe, tenho direito, eu quero e quero seguir minha vida. Provavelmente o pai falou assim, filho, tu não está preparado para isso. Provavelmente ele teve uma conversa bem franca. O texto não mostra isso. Mas diz que o pai fez o quê? O que o pai fez? Repartiu. Ele fez aquilo que o filho pediu. Repete comigo. O pai é respeitador. O pai é respeitador. Repete mais uma vez. O pai é respeitador. Eu queria te dizer, isso é muito tremendo. Mas para a gente como filho querido, isso é um convite à maturidade. Porque se a gente quiser fazer a nossa vontade e não a vontade de... O fim da onde?
E na maioria das vezes, Deus adverte a gente das coisas. Deus fala, se for por esse caminho aqui, não vai dar legal, meu filho. Segue por aqui. E o que a gente vai? Não, eu quero aqui. O que acontece? Aí quando dá errado, o que a gente faz? Mas o Pai respeita. Porque isso faz parte do meu processo, do seu processo de maturidade. Escolher obedecer ao Senhor. Escolher fazer a vontade de Deus. Estamos juntos? Primeiro ponto que eu vejo, ele respeita a decisão do filho. Segundo ponto, versículo 17. Então caindo em si diz, quantos trabalhadores meu pai tem? Pão em abundância e fartura. Segunda característica que eu quero ressaltar do pai. O pai é um pai extremamente generoso. Os trabalhadores do pai têm pão em abundância. Quando o filho olha a escassez e a situação que ele estava, ele se lembra de que, nossa, as pessoas que trabalham com meu pai vivem em abundância. Eu estou aqui comendo lavagem dos porcos. Então, esse era um pai que ele exercia generosidade. Um pai bom. O que Jesus ensina sobre o pai? Ele diz que, embora um pai normal, natural, sendo mau, tendo inclinação ao erro, sendo imperfeito, sabe dar boas dádivas aos seus? Que dirá o Pai Celestial? Dará boas dádivas àqueles que pedirem. Então Jesus ensinou: peça e será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta. Amém, queridos? Amém. Então nós vemos em toda a palavra que generosidade é um dos atributos de Deus. E Deus nos chama a sermos filhos também generosos. Amém? Amém. Versículo 20, vamos ver uma outra característica. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou. E o que? Compadeceu. O que aconteceu no coração do pai quando ele viu o filho de longe? Ele teve o quê? Compaixão. Irmão, a palavra fala que compaixão era um combustível de Jesus. E vendo as multidões, se moveu em íntima compaixão. E vendo determinada situação, teve compaixão. Minha esposa estava conversando comigo, ela estava ministrando algo, compartilhando algo que Deus falou com ela. Muito bacana na palavra semana passada. Ela estava falando, não, eu estava fazendo devocional. Deus ministrou algo muito legal ao meu coração, porque vem um centurião e ele clama desesperadamente para Jesus. Jesus elogia a fé dele, porque ele diz assim: olha, o meu criado está enfermo. Aí ele fala assim: mas eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. O Senhor manda uma palavra, porque eu sou um homem sujeito à autoridade e exerço autoridade. Eu sei o que é uma palavra de ordem. Então manda uma palavra e o meu servo ele vai ficar curado. Jesus falou: uau, que fé é essa? Que eu ainda não encontrei no meio do povo. Aí Jesus ainda fala assim: ó, digo que sairá a gente do Oriente e do Ocidente, se assentará na mesa de Deus, e o Filho do Reino muitas vezes não faz fora. Aí ele elogia a fé daquele homem. Ele fez o quê? Claro. Aí Jesus está saindo com a multidão, dá de encontro com uma outra multidão vindo de encontro. O que estava acontecendo? Uma mulher tinha perdido o seu filho. E está vindo ali aquele cortejo do velório.
Aí diz que Jesus vê as pessoas ali passando, pranteando, ele olha para aquele menino, olha para a dor daquela mãe. E diz que ele, movido de íntima compaixão, ressuscita aquele menino. Na história anterior, Jesus fez com que alguém clame. Agora, na história ali da mulher, da ressurreição daquele filho, não teve clamor. Só teve um Deus que em íntima compaixão se move para a miséria, a dor daquela mãe. Estamos juntos? Então, Deus é um Deus cheio de compaixão, amém? Jesus revelou essa íntima compaixão. Então, quando o pai vê a situação do teu filho, o que acontece no coração dele? Nosso pai é cheio de compaixão. Amém? Estamos juntos? Amém. Vamos lá? Ainda no versículo 20. Compadecido dele, o que o pai faz? Correndo, o abraça e o beijou. O que o pai fez quando viu o filho lá com a mãe? Hã? O filho estava aqui, o pai estava aqui. Olha o que o pai fez lá. O nosso pai é um pai que encurta distâncias, irmãos. O capítulo 15 de Lucas, nós temos 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, palavra da dracma perdida e parábola do filho pródigo. Tudo a mesma temática. Resgatar aquele que se perdeu. A ovelha perdida, ela se perdeu do rebanho, amém? E o que o bom pastor teve que fazer? Ir atrás da ovelha. Por quê? Porque a ovelha por si só não teria a capacidade de retornar ao aprisco. Então ele precisou deixar os 99 para resgatar a ovelha que se... A dracma perdida, ela foi perdida onde? Dentro de casa. E muitas vezes acontece, às vezes estamos na casa do Senhor, mas perdidos. Precisamos ser restaurados na nossa comunhão com Deus, no nosso propósito com Deus. Não tem problema não, o lugar certo para você estar, porque é onde o Senhor acha. Amém? Ele ilumina, põe as coisas em ordem, achei a dracma perdida. É quando Deus traz luz, Deus traz alinhamento, Deus trabalha na estrutura interna da sua casa, isso vai gerar um fruto. O Senhor vai achando os filhos perdidos dentro da própria casa do Pai. Amém? Estamos juntos? Amém. Agora a terceira história. O filho fez o quê? Foi para longe da presença do pai. O pai foi atrás do filho buscar? Você sabe por que ele não foi? Porque isso envolvia a formação do caráter do seu filho. Isso envolvia o amadurecimento de quem ele era. E se o pai fosse lá, ele cortaria esse processo. Do filho aprender lições importantes. De dar mesmo com a cara. Quebrar literalmente com a expressão a cara. Refletir. E falar, cara, eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso me arrepender. Agora, quando o filho se arrepende e quando ele faz o caminho de volta, o pai é o primeiro a sair correndo e dizer, vem cá, meu filho. E nós precisamos discernir, irmãos, esse tipo de processo, até na vida das pessoas que a gente cuida. Deixa eu dar um exemplo. Tem um amigo meu que caminha comigo hoje. Há muitos anos atrás, décadas atrás, eu estava desesperado pela situação da fé dele. Caía, levantava, ia. Eu sabia de onde Deus tinha tirado ele,
E meu coração se desesperava por ver ele não firmando, passando uns ciclos. Um dia eu fiz doideira, eu falei, Deus, não como mais. Até ver o Senhor fazendo algo na vida dele, irmão. Imagina alguém que ficou uns dias. Mas Deus, com sua infinita compaixão e misericórdia, eu falei assim, vou desenhar para o meu filho, que ele não tem o meu agente. Irmão, Deus me deu uma visão literal. E essa visão aconteceu o seguinte: eu estava andando junto com um amigo. A gente chegava numa bifurcação. Eu ia para um lado, ele ia para o outro. Só que o ponto onde a gente se dividia o caminho, na hora exata que a gente se dividia, descia um anjo do céu e eu acompanhando ele pelo caminho. Aí o Senhor mostrava um caminho de muita dor e sofrimento. Aí o Senhor falava assim: existem espinhos profundos na alma dele, que só esses processos vão arrancar, é necessário. Você ama ele? Eu falei, não, Senhor. Não é nem um pouquinho comparado ao meu amor por ele. Eu estou com ele. Agora ele está na presença. Fazia parte do processo de maturidade do filho. Mas, quando ele se arrepende e ele volta, o que o pai faz? Em curta distância, corre a direção dele. Amém, queridos? Está entendendo? Amém? Versículo 22 e 23. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos. O que o pai faz aqui? Vamos lá. Trazei depressa a melhor roupa. Representa o que na Bíblia? Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as suas e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Vestes na Bíblia aponta, na maioria das vezes, para a santidade. Primeira coisa que o pai restaura é o quê? Vestiu. Põe um anel. Aliança de filho, símbolo de autoridade. Amém? Amém. Depois ele fala o quê? Coloca uma sandália nós. O que sandália fala? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Calçai os seus pés com as sandálias do Evangelho da paz. Sandália fala de caminho, fala de propósito de vida. O pai restaura o propósito. E ele manda matar um novilho. E ele põe à mesa um banquete. E ele traz de volta a mesa da comunhão. Outro atributo de Deus que a gente vê aqui presente nesse texto do nosso Abba Pai. O Abba Pai é um Deus restaurador. Amém, queridos? Deus restaura, irmãos. Não tem situação em ruína que Deus não possa restaurar. Estamos em meio a um processo de restauração da humanidade, a qual Ele fará nova todas as coisas. Amém, queridos? Deus é um Deus restaurador. Ele restaura tudo aquilo que havia sido perdido na vida. Estamos juntos? Amém. Próximo ponto. Vamos lá, versículo 22.
finalzinho 23. Comamos e nos o quê? Comamos e nos regozijemos. A epístola de Paulo aos Filipenses é meio que a epístola da alegria. Porque a palavra alegrem-se ou regozijem-se, eles aparecem tipo assim, umas 20 vezes em 4 capítulos. Se você for ler com essa atenção o livro de Filipenses, você vê Paulo falando por todo: regozijai-vos, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos comigo, regozijai-vos. Então, o que o Pai disse? Comamos e nos regozijemos. Significa o que? Se Final do versículo 24. E começaram a regozijar. Versículo 25. O filho mais velho espera no campo. E quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu o quê? Música e dança. O filho estava voltando e sabe o que identificou para ele que tinha algo diferente? A dança, a música, a alegria que estava fluindo da casa do Pai. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu filho estava morto, viveu, estava perdido, fechado. Então você vê aqui diversas formas do Pai falando: vamos alegrar, vamos regozijar, vamos alegrar. Eu queria te dizer: o nosso Deus é um Deus alegre. A palavra diz que a gente Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Deus é um Deus alegre. Irmão, Deus é um Deus festeiro. Você sabia que Deus está preparando o casamento do seu filho? Deus está preparando as bodas do Cordeiro. Não tem festa nessa terra que se compare àquilo que provaremos na boda do Cordeiro. Você sabe o que acontece no céu quando o pecador se arrepende? Irmão, nós estamos indo para um reino que é alegria. E completamente diferente da felicidade passageira desse mundo que a gente vê. É uma alegria do Espírito, é uma alegria eterna. Pai é um Pai alegre. Pai é um Pai festeiro. Amém. Amém. As pessoas que estavam na companhia de Jesus não queriam sair da companhia de Jesus. Estamos juntos? Amém. Amém. Versículo 28. Vamos lá. Outra característica do Pai. Falando do irmão. Ele se indignou e não queria entrar. O que o filho fez? Não. Isso é injusto. O filho volta, faz doideira, volta a ser para a festa. Foi lá de fora de casa, vamos lembrar. Fulano está ali. Eu sei que você nunca ouviu isso nessa igreja. Mas eu já ouvi isso. Entendeu? Como pastor. Já ouvi. Se fulano voltar na igreja, eu saio da igreja. Assim, nós temos um problema. Porque se seu irmão for para o reino dos céus, você vai chegar para Deus e falar assim: se ele entrar no reino dos céus, eu vou no inferno? A gente tem que trabalhar isso. Porque não vai dar muito certo esse pensamento. Mas aí o irmão fala assim: não é. Fico fora. O que o pai faz? Saindo, porém o pai procurava o quê? Conciliar. O pai é um pai conciliador.
está orando, está ouvindo um louvor. Aí daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala assim: perdoa fulano. Volta atrás. Liga lá para ele, para ela. Aí você começa a brincar com você mesmo. Fulano não. Gente, é um negócio interessante, né? Você estaria 10 minutos discutindo com você mesmo, eu acho. Vai acontecer isso? Quem está falando com você, irmão? É a consciência, né? Tem um desenho, né? Tem um diabinho, tem um anjinho, né? Viu esse desenho? Um anjinho lá, Deus vai dar certo. Seja bom, diabinho. Abre um leque aqui. Aí você está na rua, aí passando do lado, ele vem do interior assim, atravessa e vai lá e entrega uma palavra por ela. Aí você fala: ai não, isso aqui é doido. Aí você vai 1 minuto discutindo com alguém que você mesmo. Não, com a voz do Espírito Santo que ministra o seu espírito. E a palavra diz em 2 Coríntios 3,18 que de glória em glória o Espírito Santo está formando a imagem de Jesus na nossa vida. Então, quando o Espírito Santo estiver habitando na nossa vida, ele vai fazer igual o Pai. Ah, filho, quebrando o seu coração. Desce em águas de humildade. Retorna ao amor fraternal. Deixa eu conciliar seu coração, é seu irmão. A gente é uma família, a gente é um reino. Deixa a ofensa, deixa o orgulho, deixa a dureza de mente, deixa a dureza de coração. O Pai é um Pai conciliador. Amém? Quem está entendendo? Versículo 31 para fechar. Então, assim, tem mais, fechar a parte do Pai, mas eu gosto de montangedor. Ela fala que quando o pessoal quis saber se era para ir para a guerra ou não, aí Eliseu fala assim: traz para um tangedor. Quando o tangedor começa, se der um espírito sobre Eliseu, ele libera a palavra profética. Amém? Vamos lá, versículo 31. Então respondeu o pai: meu filho, sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: filho, eu vou restaurar o seu filho, eu mover o coração dele, esse filho estava morto, foi achado. Em outras palavras, restaurando ele. Eu não estou sendo injusto com o seu irmão. Eu em nada estou sendo devedor a você. Sabe, o pai estava falando que ele é um pai justo. Amém, queridos? Amém? Amém. Jesus, irmão, uma coisa terrível é a tal da comparação. E quando você está medindo no seu relacionamento você com o Senhor, está tudo bem. Quando você começa a se comparar, você começa a entrar em crise. A palavra é que o Senhor foi assalariando trabalhadores ao longo do dia e foi combinando com cada um deles um salário. Aí com os trabalhadores da última hora ele combina o mesmo salário que aqueles que começaram a jornada no calor do dia. Aí quando os trabalhadores vão receber o salário, a galera que começou a trabalhar lá antes fala assim: ué, mas você vai pagar o mesmo para mim que vai pagar para ele que trabalhou na última hora? Aí Jesus fala assim: o que eu combinei com você? Tal coisa, cumpri. Cumpriu.
deixe ser bom para com ele. Eu ser justo para com ele é injustiça para você? Deus tem que deixar de lado essa questão da comparação, amém, irmão? Isso é terrível. Isso é terrível. Se envenena o nosso coração. Isso faz a gente perder a visão das palavras do Deus para a nossa vida, quando a gente começa a se comparar. Cada um tem uma identidade, cada um tem uma porção, cada um tem um nível de revelação no reino de Deus. Amém? Deus fez de forma única. Você tem um DNA específico, uma marca específica. Só precisa afirmar cada vez mais a sua identidade no Senhor, amém? Mas o Pai não faz isso. Então, queridos, essas são algumas características de quem é o Deus Pai. Agora, onde eu entro nessa ministração? Todo mundo aqui nasceu de um pai e de uma mãe. E eu queria que você agora prestasse íntima atenção naquilo que eu vou compartilhar. Nós temos um problema, uma área a ser redimida no Brasil, chamada paternidade. Eu creio que cerca de 30%, por você dar um Google aí e ver essa informação, a última vez que eu vi, 1/3 dos brasileiros não tem o sobrenome o quê? Paterno, da sua identidade. Então isso fala de um problema sério, porque muitos de nós, e se você não se enquadra no que eu vou falar, irmãos, louvado seja Deus pela sua vida, mas muitos de nós crescemos tendo a ausência da figura paterna, ou em muitos dos casos, a forma que foi exercida a paternidade, muitas vezes deixou marcas, porque foi exercida de uma forma equivocada. Então, isso gera um problema muito grande. Qual o problema? A paternidade prepara a geração de filhos para a comunhão com Deus Pai. Sabia disso? Eu estou preparando minhas filhas para que elas se relacionem com o Abba Pai. Então, se eu exercer uma paternidade correta, elas vão ter extrema facilidade em provar do amor do Pai, do coração do Pai, da intimidade com Deus Pai. Só que muitos de nós tivemos ausências e muitas das vezes tivemos um exercício equivocado da paternidade. O que isso aconteceu? Isso muitas vezes deixou o quê? Lacunas na nossa formação, deixou marcas na nossa formação e muitas das vezes pode ter deixado até um bloqueio para com a palavra Pai. Às vezes tem gente que se sente desconfortável. Nós vamos falar com o Pai, alguém ora assim, Paizinho, fica se remete. Por quê? Porque isso remete a uma janela de identificação, de formação ou da falta dela. Durante a infância, durante o crescimento, durante a adolescência, durante o nosso período de formação. Estamos juntos? Amém, queridos? Amém. Então, isso que eu estou falando aqui é um problema muito sério nosso como nação. É uma área que Deus está redimindo. Agora, eu acredito tanto naquilo que Deus está fazendo, porque Deus se intitula Pai de órfãos. Então, se a gente viveu algum nível de orfandade, cara, Deus fala assim, é comigo. Porque Ele é Pai de... E você já ouviu
alguma vez alguém dizer que às vezes na área que você mais foi ferido, quando Deus te restaura, é onde você às vezes tem mais o quê? Autoridade para ministrar. Igreja do Brasil, se prepara, porque o Senhor está restaurando essa geração e Ele vai prover uma geração de filhos sarados, curados, com revelação da paternidade dele para sacudir as nações. Mas é necessário passar muitas das vezes por um processo de cura, de restauração, onde o amor do Pai nos toca, onde Deus mexe em quartos que estão fechados dentro da nossa alma, para trazer limpeza, para trazer luz. O pastor Marcos Scott, talvez alguns conheçam, alguns não. É um livro muito profundo do pastor Marcos Scott, e ele começa a esquadrinhar o papel da mãe na vida de um filho, o que uma mãe ela transmite diretamente para o seu filho, no relacionamento dela com o seu filho, e aquilo que o pai ele transmite no seu relacionamento com o seu filho. Eu estou falando, irmão, de algo que é transferência. Estamos juntos? É a figura do pai que constrói esses atributos. Eu vou dizer quais. 3 coisinhas aqui essenciais. Primeira, noção de limite. É a figura paterna que constrói na nossa vida o senso de limite. O que é limite? Até aqui eu vou. Se eu passar daqui, o que acontece? A noção de limite é quando o pai olha a filha metendo o dedo na tomada e fala: tira o dedo daí que isso vai te fazer mal. Isso cria um senso de até aqui eu posso ir, se eu passar dessa medida. E qual é o problema? Nós temos uma geração crescendo sem essa noção de limite. Então nós vemos meninos muitas vezes se envolvem com as drogas, com a criminalidade, e por não ter esse testemunho, vai quebrando limites, até morrer precocemente, irmão. Desrespeita a autoridade da professora da sala de aula, desrespeita qualquer nível de autoridade, porque não recebeu isso. Isso é a figura de um pai que transmite para a figura do filho. Isso reflete às vezes na nossa vida espiritual, e a gente vai pecando, e a gente não tem limite. Não consegue ser um abismo que vem, porque o pecado gera morte. Amém? O pai lista na vida do filho limite. Eu estou falando, irmão. Longe. A palavra fala sobre a comissão, a palavra fala sobre muitas das vezes se necessário corrigir no lar. Mas eu estou falando, irmão, de comunhão, de relacionamento, de ensino. Amém? Estamos juntos? Se necessário. Minha filha sabe que é uma palmada de 2 anos. Olha na internet. Eu trabalhei no conceito tutelar. Vai bater esse vídeo de alguém lá no vídeo processado que eu estou falando isso. Aí que eu ensino com mais ênfase. A palavra fala que é necessário, se necessário, corrigir com vara. Você fala no caráter, não estou falando de violência, não estou falando de excesso, não estou falando de desequilíbrio. Estou falando de ensino.
Minha filha, se a gente falar 3 vezes com ela não deu ouvido. Fala, vem cá, filha, você sabe? Papai vai te dar uma palmada se você não obedecer. Mano, não falei não, você fazia assim, ó. Isso dói mais, às vezes, no coração de pensar assim, nossa, eu feri meu pai, eu feri minha mãe, eu obedeci. Estamos juntos? Segundo, senso de proteção. Um pai constrói no seu filho uma coisa chamada senso de proteção. Eu ainda tenho memória, meus avós lá na roça, Carapebus. E quando você é criança, né, irmão? Eu tenho memória, irmão, que quando eu ia para a roça, eu via aquela cachorrada, né? Olha como é que é o ângulo da criança com o cachorro, né? Se o adulto olha o ângulo do cachorro de cima. A criança olha o cachorro do quê? Imagina se sai correndo para uns cachorros do nosso tamanho, assim, né? Você vai dar uma assustadinha de leve. Vai ser o nível de comparação da criança, ela está vendo o cachorro da altura. Irmão, eu lembro que quando eu ia na roça, meu pai me levava. Irmão, quando tinha que passar ali o caminho ali, tinha aquela cachorrada, imagina. Era engraçado quando o pai estava, eu só agarrar nas pernas do meu pai. Eu sabia que ele ia dar jeito, ele ia me proteger. Amém? Estamos juntos? Amém? E quando isso é fundamentado, é um negócio muito interessante. A gente está nesse momento, já caminhando para a gente progredir aqui. A gente está nesse momento morando 2 horas de Macaé, num lugar bem natureza, bem pequenininho, bem montanha, bem floresta. Então a coisa mais animada que a gente tem lá é ter uma interação com os bichos. Minha irmã já viu esquilo, macaco, pica-pau. Você pode imaginar. É um lugar assim bem natureza que a gente está morando hoje, mas a gente está indo para Macaé. Essa semana agora, sabe o que aconteceu? Entrou um pássaro, pegou uma corrente de vento, pássaro preto, entrou dentro de casa. Eu estava no outro cômodo do lado de fora. Um pássaro meio grande assim, ele foi voando, ele estava ventando muito forte, ele entrou errado na corrente de vento. Aí estava minha esposa com as 2 meninas. Ela estava sem óculos. Então assim, quando o passarinho foi voando direto, ele viu uma vidraça de vidro, ele achou que era uma passagem, então ele veio batendo asa com força, ele foi na vidraça e pum! A minha esposa, ela viu um vulto preto batendo asa e um barulho forte. Ela nem viu o que era. Reação dela, ela jogou as meninas em cima do sofá e deitou em cima. É o máximo de emoção que a gente tem assim lá na região, é isso. Aí ela gritou, amor. Aí minha filha, pai. Aí quando eu cheguei tentando entender o que estava acontecendo, a pequena já foi sem instintivo, amém? Se a minha filha estiver buscando consolo, ela vai olhar, mãe, consolo, afago, abraço. Se ela estiver buscando proteção, ela vai gritar, pai. Amém? Estamos juntos? Proteção. Muitos de nós não tivemos essa consolidação de se sentir protegidos, guardados. Então às vezes nós crescemos com lacunas profundas de insegurança.
Então nós temos medo de dar passos, nós temos medos. Mas a palavra fala que o perfeito amor lança fora todo. E quando Paulo vai ressaltar em 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, na versão apostólica, uma característica do Pai, uma característica do Filho, uma característica do Espírito Santo, quando ele fala do Filho, ele fala que a graça de Jesus Cristo, o Filho. Quando ele vai falar do Espírito Santo, ele fala que a comunhão do Espírito seja com vocês. Mas quando ele vai falar do Pai, ele fala que o amor do Pai. O amor do Pai é protetor. E quando isso é construído, nós temos um testemunho de proteção, segurança para dar passos. Estamos juntos? Terceiro, para finalizar, o terceiro ponto que o Pai nos deu no Filho, senso de direção. É o Pai que destrava na vida do Filho o senso de propósito. É a voz do Pai que constrói na vida de um filho o senso de propósito de vida. Orei muito pelo nascimento das minhas filhas, eu não tenho palavras do Senhor sobre o destino delas, sobre quem elas são do Senhor. Então eu vou afirmar isso na vida delas. Afirmar a direção para onde elas estão indo em Deus. Afirmar quem elas são no Senhor. Então o Pai tem o papel de construir um senso de propósito na vida dos seus filhos. E muitos de nós, a nossa geração, estamos sendo saqueados desse senso de propósito. Então a gente não sabe para onde a gente vai. A gente sente confuso. Não precisa responder, alguém já sentiu em algum momento, é natural, todo mundo passa por isso, mas alguém já sentiu isso? Essa situação. Pai afirma um propósito. Estamos juntos? Então nós estamos falando sobre a paternidade de Deus. Nós estamos falando que existe um Pai que assume a paternidade dos seus filhos, amém? E tudo aquilo que você viveu, que faltou, ou que foram marcas erradas, o Pai é suficiente para curar, para restaurar e para construir novas coisas. Eu passei por esse processo. Meus pais se separaram com 9, 10 anos. No período crucial meu, 3, 4 anos como criança, eu me vi sem a minha mãe e sem o meu pai, porque minha mãe foi para trabalhar, dobrar para o mercado, e muito mal vi meu pai. Então, apesar do carinho, da honra, e com meu pai é um amigo, cara, hoje, muito mais, mas nesse período eu vivi sem a figura paterna, e marcas ficaram no meu coração, no meu vida. E Deus precisou restaurar. Amém? Amém? Estamos juntos? Quando eu comecei a pregar a palavra, pregava aqui, pregava onde tinha algo, eu pregava a palavra. Aí um dia, irmãos, me chamaram para uma reunião da Rede Homens, na época da igreja que eu congregava. Só que era um período, foi em 2011, onde eu estava sendo muito esticado por Deus. Havia pressões no âmbito familiar, decisões. Eu estava numa semana que eu estava me sentindo muito pressionado pelas circunstâncias. Eu tinha que dar aquela palavra. E eu me lembro, irmãos, que eu fiquei relutando até no último momento. Porque eu queria ir lá, eu sabia que Deus tinha me chamado para pregar, eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu não estava bem comigo mesmo. Eu me lembro que eu fiquei relutando. Faltando assim uma hora, ou menos. Eu liguei, eu conheci a pessoa, o líder na época, dos homens. Eu falei, meu amigo, eu estou muito envergonhado, mas eu não vou poder mais com você.
Ele falou: filho, fique em paz, estou tranquilo. Ministro, sei que você pudesse estar aqui e tal. Irmão, saí dali daquela ligação no meu quarto chorar. Porque na minha cabeça e na construção, talvez que eu tinha interna, a minha aprovação diante do meu pai era por aquilo que eu fazia para ele, não por quem eu era para ele. Você entende isso? Vou dizer uma coisa: Jesus, com 30 anos, está sendo batizado no Rio Jordão. Jesus não começou seu ministério público ainda. Ele não fez aspas. Nada no reino de Deus. Ele ainda ia começar seu ministério público de 3 anos e meio. Vem pro pai e fala assim: esse é meu filho amado. Pelo amor dele, por nós, pelo amor que a gente produz. Estamos juntos? Era isso que aquele segundo filho não entendia, porque ele queria agradar o pai pelo seu trabalho. Eu trabalho, Senhor. Precisava conhecer um pouquinho mais do coração do pai, amém? Eu estava lá, irmão, imaginando destruído, chorando, decepcionado, quebrado. Por isso que eu preciso de um abraço do Senhor. Aí vem minha irmã. A irmã mais nova minha. Na porta do quarto. Tô falando: tem que ser agora. Tô precisando ficar sozinho. Eu preciso te mostrar um negócio que eu vi na internet. Falei: tem hora mais adequada? Não, é agora. Eu preciso te mostrar, Irmão, ela veio. Aí eu, imagina me encatarrado, cara inchado, muito chorado. Fui lá no quarto dela, falou: eu vi um testemunho que precisa ver. Acabei de ver. Aleluia. Existe um ministro de oração chamado Daniel Alencar. Ele tem uma música chamada Abba, Pai. Ele fala: agora eu quero contar um testemunho da música Abba, Pai para vocês. Ele falou assim: muito jovem, casei, eu estava no congresso, e um homem de Deus pediu para orar e falou assim: eu quero que todos os pais aqui tiverem. E na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou assim: levanta. Ele começou a tremer dizendo assim: nossa, eu vou ser pai. Ele falou que eu vou ser pai, e eu acabei de casar e demorou muito ver a confirmação. Estava grávida. Se aquela notícia para ele não veio de uma forma boa, mas ele ficou extremamente preocupado com aquela responsabilidade tão cedo e ele ficou desesperado. E eles começaram a acompanhar um processo de gestação da esposa. Primeiro ultrassom, aquele carocinho, coraçãozinho. Ele foi lá acompanhando esse processo. Até que passou alguns meses e ele foi fazer uma nova ultrassom e a médica chamou ele de lado. Falou: olha cá, você vai precisar ser muito forte. O filho de vocês não está mais vivo. O filho de vocês está morto. Você vai precisar voltar lá, consolar sua esposa, passar muita força e segurança para ela. A gente vai precisar fazer um processo de puridade. Eles, quando voltou para aquela sala, contou para a esposa. Os dois se abraçaram, choraram copiosamente. E de repente, sabe, uma dor tão grande, uma saudade tão grande, invadiu o coração dele. Ele começou a perceber como que eu sou capaz de amar tanto, sentir tanta dor e tanta saudade de alguém que eu ainda nem conhecia. Era um feijãozinho com alguns meses de vida, mas era meu filho. E enquanto a esposa ficou para fazer o procedimento, ele foi para a sala, sozinho com Deus. Ele pegou o violão e ele falou: Deus,
Existe algo que o Senhor quer me ensinar. Existe algo que o Senhor quer me ministrar, porque o Senhor me falou que eu ia ser pai. E naquela hora ele pegou o violão e começou a dedilhar essa canção ao Pai, falando do amor, do cuidado, Pai. E naquele momento que ele está dedilhando a letra daquela canção, o Senhor fala assim: Daniel, tá vendo esse amor que você sente pelo seu filho? Daniel, não é nem um pouquinho comparado ao amor que eu tenho pelos meus filhos. E você não sabe a dor do meu coração quando os meus projetos são abortados na vida dos meus filhos. Eu precisava diferir com o meu amor, Daniel. Agora vai a essa geração e revela o meu amor a eles. Nós temos um Pai que nos ama profundamente e que quer nos restaurar com o seu amor. E naquele momento que eu assisti aquele vídeo, uma onda do amor do Pai começou a tocar a minha vida. E o Senhor começou a acessar lacunas, partes da minha alma que eu nem sabia que existiam. E pouco a pouco o Senhor foi construindo um testemunho da sua paternidade. Uma vez eu estava no ônibus aqui, lá na Macaé, orando. Quando eu saí, passei pelo Midaroeiro. Tem um testemunho dele, se você assaltado. Tenho certeza. Parei, falei: Abba, vou ser assaltado. Intervém, Senhor. E quando eu estava orando, passou um ônibus, deu uma parada brusca, abriu a porta, subiu uma pessoa. Eu falei: com rápido, nem tive reação. Eu falei: nossa, eu acho que era o meu livramento. Pisquei e perdi. Eu estou pensando sobre isso, irmão. Vira um carro, buzina, desce o vidro. Ele fala assim, né? O pessoal me chamava de Gadinho. Gadinho! Rapaz, não ia passar por aqui. Decidi passar por aqui. Eu estou indo lá na rua da sua casa agora. Entra aí que eu te dou uma carona. Entendi o Senhor falando. Tiver uma pontada na cabeça. Quem entrou em prisão na Venezuela com vestido armado para pregar o evangelho. Em situações como essa, eu sinto o meu pai como um leão falando: papai tá aqui. Papai tá aqui. Hoje é dia do Senhor aprofundar a revelação da paternidade dele sobre as nossas vidas. Nós vamos ministrar uma canção. Eu sei que Deus vai ministrar duas coisas nessa noite aqui. E a primeira delas é esquadrinhar da nossa alma e remover marcas de ausência e feridas quanto a figura do nosso Pai, quanto a figura paterna. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Se alguém quiser apagar a luz para ficar um ambiente mais íntimo seu, eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir para que o Espírito Santo trouxesse a sua memória e tocasse no seu coração, na sua alma, na sua vida, curando marcas, lembranças, feridas nessa noite. É o seu momento com o seu Pai. É o seu momento. Primeiro o Pai vai te curar, para depois derramar do amor dele
É o seu momento. Espírito Santo, nós pedimos agora, libera um ambiente de cura aqui. Espírito Santo, visita a alma, o sentimento, a lembrança. Peço que nessa noite marcas da ausência, marcas de ira, de violência, marcas de abuso, que sejam removidos do nosso coração, da nossa vida nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade de nos levar à casa do olheiro nessa noite. Quero ser como criança, te amar pelo que é, mudar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me,
Você é convidado a vir ao altar nessa noite.